Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta na terceira temporada do podcast Cotidiano e Direito e com muitas novidades. Temos a nossa identidade visual renovada, vocês vão observar aí nas cores mais próximas da mensagem que o nosso podcast gostaria de transmitir. Também estamos em um novo espaço e com um formato agora de gravação. Os episódios não serão mais ao vivo. É um prazer ter vocês conosco em mais uma temporada. Eu sou a Maína Hortense, sou advogada de Direito de Família e apresentadora nesse podcast junto com a Clarissa. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. É uma honra estar aqui novamente com a minha amiga Maíne, terceira temporada. Eu sou a Clarissa, sou advogada em Direito Empresarial e mentora em Gestão de Escritórios de Advocacia. E hoje a gente está aqui com o Edson Martini. Vou falar rapidamente uma mini bio dele. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área contábil, fiscal e financeira. Tem até formação nessa área, depois a gente vai falar um pouquinho aqui. Atuação em grandes empresas nacionais e multinacionais. Aqui já tem, formado em ciências contábeis, especialista em finanças corporativas, com MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria e MBA em investimentos e private banking. Uau! Certificado Ancord e Febraban. Hoje o tema do nosso podcast é Patrimônio Blindado, estratégias jurídicas e financeiras para crescer com segurança. Eu vou passar rapidamente a palavra aqui para o Edson, para ele contar um pouquinho da trajetória profissional dele, que é bem rica. Com você. Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando com vocês desse podcast. E, de fato, né, hoje a questão de você ter uma blindagem patrimonial, ter uma assessoria dedicada, né, faz muito jus ao cenário econômico que nós estamos passando. E hoje muitas pessoas não têm ou têm grande dificuldade de entender aquilo que elas precisam de fato fazer com seus investimentos. O que fazer com o seu patrimônio, como blindar no caso de empresários, né, ou até mesmo uma pessoa física simples. O que fazer com seus investimentos? Deixa o recurso parado? Não deixa? Na empresa, blindo o patrimônio? Tenho liquidez? Não tenho? Tenho estratégia para poder, no caso de operações de câmbio, fazer travas de câmbio ou não? Então, tudo isso o assessor ele pode proporcionar e acompanhar o cliente no final do dia e entender muito bem isso. Então aqui, se a gente for pensar, o seu trabalho é ajudar clientes a tomar decisões estratégicas e inteligentes, correto? Exato. Sobre o patrimônio. Perfeito. E aí seria para crescimento e também para uma proteção, é isso? Perfeito, perfeito. Hoje o que acontece? Muitas pessoas não têm esse conhecimento de fato. Então o assessor ele vem justamente para agregar valor não só na vida dessa pessoa, mas como ajudar a empresa a fazer todo esse controle financeiro, como se monitorar, como blindar isso no dia a dia e como se preparar, às vezes, até para um planejamento sucessório, né? Proteção a longo prazo, planejamento para aposentadoria, holding. Tem vários artifícios dentro desse universo que a gente fala que é investimentos e que está diretamente relacionado ao caminhar a longo prazo. Né, pensando na pessoa física. Quando a gente fala de jurídica é um pouco diferente, mas é justamente por conta de questão de liquidez, olhar estratégico para a gestão do caixa, fluxo financeiro, que aí está muito bem acompanhado, mas é sempre com esse viés. Sim, Edson, isso que você comentou a respeito de planejamento é o que nós observamos também, né? Uma tendência das pessoas de se programar, se planejar financeiramente, já pensando na sucessão e também deixar as coisas organizadas para as próximas gerações. Perfeito. Isso tudo envolve realmente o planejamento, que pode ser investimentos, previdência privada, holding. E o que eu penso assim, que seria
interessante você trazer um pouco para nós é os erros que você mais vê as pessoas cometendo quando fazem investimentos. Se você pudesse citar alguns exemplos para a gente. Hoje os erros mais comuns que quando um cliente chega e quer começar o planejamento e a estruturação dele dos investimentos é que, ou na maioria das vezes, o cliente ele tem uma boa parte do patrimônio dele dentro de uma estratégia de liquidez mais conhecida hoje, que é a poupança, né? E nisso ele tem uma rentabilidade muito baixa, porém ele tem uma alta liquidez. Mas o mercado financeiro ele é muito amplo e hoje existem diversos tipos de investimento em que você consegue fazer justamente essa diferenciação entre curto, médio e longo prazo para fins de planejamento de investimentos, né? Então, hoje o erro mais comum que a gente vê, um deles é esse, outros, o investidor deixa parado na conta corrente ou simplesmente numa conta remunerada. No caso de empresas, às vezes faz investimentos a longo prazo comprometendo o ciclo financeiro da empresa e às vezes a empresa precisa daquele recurso, por exemplo, para pagar um 13º ou fazer uma liquidação de um fornecedor específico em uma data específica e o recurso está travado em algum determinado tipo de investimento. Então esses são os erros mais comuns que a gente encontra no dia a dia nos relacionamentos com os nossos clientes falando sobre investimentos. Quando a gente olha de planejamento de longo prazo, principalmente falando em aposentadoria, falta de planejamento numa previdência ou a falta da criação, às vezes até mesmo da própria reserva financeira, pensando nesse longo prazo. Como é que vai ser lá na frente? De fato, né, nós vamos ter uma aposentadoria sadia, né, pensando hoje no sistema governamental, né? Então, muitas pessoas hoje já estão buscando, de fato, um planejamento particular de aposentadoria, porque sabem que lá na frente possivelmente vai haver uma grande dificuldade nesse sentido de se aposentar pelo INSS, vamos dizer assim, né? Que legal, hein, Edson? Porque, na verdade, a gente tem que sempre pensar na questão de educação financeira, né? E que não é ensinada em lugar nenhum. E da cultura também financeira, né? E acho que seria interessante se você pudesse mencionar o que você entende que mudou, né, no cenário, no perfil, na verdade, do investidor brasileiro nos últimos tempos. Recentemente, os brasileiros eles têm entendido que há uma deficiência muito grande de educação financeira no Brasil, né? Quando a gente pega os grandes países no mundo, a educação financeira ela começa de fato lá no ensino básico, na escola, em que a criança ela já conhece e já começa a ter a interação ali do que é se planejar, o que é um investimento de alto risco, um investimento de baixo risco, como gerenciar o seu recurso, a sua mesada, enfim. E no Brasil a gente infelizmente não tem isso, né? Com a XP, né, como eu faço parte de um escritório credenciado da XP Investimentos, que faz parte dos 20 maiores escritórios G20, que é a W1 Capital, nós temos acompanhado diversas pessoas que já têm mudado muito esse hábito e elas têm entendido que a maneira como elas fizeram já não atende mais e elas precisam de fato mudar o planejamento dela, pensando como poupar, como estruturar isso e até agora passando essa ideia para os filhos, porque já se percebeu que não dá mais, né? Simplesmente o brasileiro receber o seu salário e simplesmente gastar tudo. Ele precisa pensar num curto, médio e longo prazo. Então, de fato, hoje o brasileiro já tem mudado muito essa cultura, né? Quando a XP, quando ela iniciou, ela veio com um jargão justamente de mudar a mentalidade do brasileiro em criar essa questão de planejamento, né? Estruturar, saber cuidar e saber zelar pelo seu investimento em si. E em se tratando de administração e gestão desse patrimônio, tem diferenças entre gestão de um patrimônio de pessoa física e pessoa jurídica? Como que isso é feito? Sim, há uma grande diferença, né? Quando a gente fala de patrimônio e gestão de pessoas físicas, a gente precisa olhar curto, médio e longo prazo, né? E quando a gente fala curto, médio e longo prazo, a gente está falando o seguinte: reserva de emergência, aquilo que a pessoa precisa naquele momento
para atender as necessidades dela. Então vamos pegar um exemplo de um assalariado, que no caso, se ele for desligado da empresa, ele tem uma reserva mínima para pelo menos cobrir os seus custos fixos durante o período de recolocação no mercado profissional, né? Então isso é extremamente importante. Então esse é um planejamento de curto prazo. Quando a gente fala de médio prazo, é um determinado objetivo. Então, por exemplo, a pessoa vai querer trocar um carro, vai querer fazer uma substituição de uma casa, pagar uma reserva para pagar a escola do filho. Então, isso é um planejamento de médio prazo. Quando a gente fala de longo ou longuíssimo prazo, aí sim a gente está falando de sucessão, aposentadoria, né, estratégias mais diversificadas de crescimento patrimonial financeiro também, porque tem muitas pessoas que falam o seguinte: já estou tudo tranquilo, os meus objetivos estão atendidos, então agora é só fazer meu patrimônio financeiro crescer mesmo, já às vezes até pensando também numa sucessão, deixar isso como herança para os filhos, netos, né, e tudo mais. Quando a gente fala de empresa, eu não posso aplicar, né, como assessor de investimento, essa mesma estratégia para a empresa, porque a empresa ela tem o giro financeiro dela. Ela recebe e paga fornecedores ou paga funcionários. Então, o que ela faz? Ela precisa ter minimamente o seu controle financeiro estabilizado, né, uma melhor gestão ali daquele planejamento de caixa, aquilo que ela vendeu, o que ela vai receber e quando ela vai receber, para planejar o quanto que ela vai pagar e quando ela vai pagar esses fornecedores e a folha de pagamento. E a diferença desse ciclo financeiro, que pode acontecer em dias, é onde que a gente tem grandes oportunidades de gerenciar esse patrimônio financeiro da empresa. Então, o que acontece? Empresa, basicamente, a gente fala que a estratégia dela é curto prazo e extremamente liquidez. Então, a principal diferença entre empresas e pessoas físicas são as estratégias, justamente por conta de prazo e liquidez. Realmente a gente pensando aí em gestão patrimonial, né, em deixar mesmo algo para os filhos, né, eu até queria voltar um pouquinho porque a gente falou um pouco de erros e tudo mais. E existe também um fator que é emocional, né, Edson? Acho que especialmente em momentos de crise. Eu acho que você poderia falar um pouquinho disso para a gente. O que acontece, tem muitos investidores, né, nos momentos de crise, eles têm uma tendência a buscar maior segurança financeira e principalmente falando de investimentos. Existem investimentos, por exemplo, os famosos créditos bancários, que são CDBs, né, de instituições financeiras, que eles têm uma garantia, por exemplo, do Fundo Garantidor de Crédito, em que o governo federal garante até 250 mil por CPF e instituição financeira, para que, caso aquela instituição financeira venha a passar por alguma dificuldade e venha a decretar falência, o governo federal ressarce essa pessoa física nesse tipo de investimento. Existem outros investimentos que têm dupla seguridade, tripla, tem a garantia do próprio emissor do título somente. Então, cada tipo de investimento ele tem que ser muito bem analisado e entendido o perfil da pessoa no qual ela está investindo, para ver se vai estar aquele investimento aderente ao perfil da pessoa. Isso é o mais importante. A gente vê no dia a dia muitas pessoas que investem sem ter esse tipo de conhecimento. E às vezes o que acontece? Qualquer oscilação de mercado, a bolsa subiu, a bolsa caiu, qualquer evento econômico, guerra, enfim, a pessoa faz o quê? Ela vai lá no momento errado e retira os investimentos, ou às vezes faz alguma aplicação em momento errado, e justamente isso pode afetar diretamente não só o rendimento, mas também o patrimônio financeiro dela. Então é extremamente importante ela ter uma pessoa para poder acompanhar, fazer as indicações corretas para ela, né, justamente com o intuito de ter esse olhar mais amplo, entender o que está acontecendo dentro do mercado financeiro, nos aspectos econômicos e globais, e aquilo que pode de fato influenciar naqueles investimentos em si. E assim, tem pessoas que têm maior apetite, vamos dizer assim, a risco, né? Investem em bolsas, tem
questão de investimentos internacionais, investimentos com alta volatilidade, que traduzindo seriam que tem muita variação patrimonial, e a pessoa entende que aquilo lá está certo e que faz parte do perfil dela. E tem pessoas que não, falam, não, eu prefiro investimentos extremamente conservadores, nada de risco, a gente saindo da poupança, por exemplo, né, no caso pessoa física, e partindo para um investimento em que vai me proporcionar um rendimento um pouco superior da poupança, mas ali muito próximo da taxa Selic, né, que é a taxa de referência hoje que a gente tem para investimentos no Brasil, está bem próximo ou superior, maravilha, já estou feliz, porque eu já estou ganhando da poupança, já não estou perdendo para a inflação e estou tendo um rendimento superior em relação àquilo que está aplicado. Sim, Edson. E então, na prática, essa questão da gestão patrimonial é feita pelo assessor. Toda essa orientação do melhor momento para investir, no que investir, desses exemplos que você nos trouxe, tudo isso está englobado nessa gestão patrimonial que o assessor faz, é isso? Perfeito. O ponto maior é justamente entender essa necessidade da pessoa. Então, por exemplo, clientes que têm holding patrimonial. O que acontece? O investimento vai ficar na holding, vai ficar na pessoa física. É entender também essa questão e o momento de tributação. Vale mais a pena investir na pessoa física ou na jurídica? Trago esse recurso, invisto em investimentos que a gente chama de títulos isentos, por enquanto, né, que não houve a sequência ainda do assunto da reforma tributária. Invisto na pessoa jurídica por conta de reinvestimento dessa holding em outros negócios. Então, tudo isso, o assessor ele vai estar muito próximo do cliente, entender todas essas necessidades, as demandas dele no dia a dia sobre o seu recurso, e aí conhecendo principalmente o perfil e como esse cliente ele gosta ou gostaria que o seu recurso tivesse investido, é trazer esses investimentos mais próximos possíveis ao perfil do cliente. Que não adianta eu trazer, por exemplo, um investimento em bolsa de valores para uma pessoa idosa. Não faz muito sentido. Mas, por exemplo, tem pessoas idosas que gostam de investir em bolsa, que já conhecem ou já investiram no passado e continuam com esse tipo de investimento nos dias de hoje. Então, cada cliente ele tem um perfil, justamente porque a rentabilidade, a gente até costuma falar que a rentabilidade da carteira do cliente ela vai seguir de acordo com o perfil. Então, muitos clientes falam, mas qual que é a rentabilidade média que está dando hoje, né, das carteiras de investimento? Eu falo, depende do perfil. Para um cliente é um, para outro cliente é outro. Tem cliente que tem carteira rendendo negativamente, mas ele entende por quê. A hora que olha a carteira dele, o maior índice de aplicação dele é em bolsa de valores. Mas ele está comprado, por exemplo, para patrimônio, para o final da vida. Ou seja, ele não vai vender aqueles ativos. E outros clientes não, querem mais segurança, solidez. E aí toda essa estratégia, esse entendimento, justamente vai muito conectado ao perfil do cliente. Olha, Edson, a gente está aprendendo bastante aqui hoje com você, viu? Queria perguntar um pouquinho para você sobre a própria blindagem patrimonial, então, pegando esse gancho, né? E o planejamento sucessório em si. Com certeza você precisa atuar com advogados para você fazer isso, correto? Sim. Hoje, toda a parte de blindagem, quando a gente fala principalmente no primeiro aspecto da blindagem, que seria uma holding patrimonial, todo o aspecto da constituição dessa holding, ela tem os aspectos jurídicos, constituição de uma sociedade, tem contabilidade envolvida. Então, todo esse primeiro passo não é o assessor que faz. Mas, havendo a necessidade ou identificando essa necessidade do cliente, por exemplo, cliente que tem grande volume de patrimônio investido em imóveis, recebe renda de aluguel, né, nesse sentido, faz com que seja indicado uma holding por uma questão tributária, né? Porque hoje na pessoa física, uma pessoa como essa, por exemplo, ela é altamente tributada na renda na pessoa física pelo recebimento dos aluguéis, do que se todo esse patrimônio imobiliário estivesse dentro de uma holding. E aí o lucro da holding ele poderia ser trazido para a pessoa física com uma parcela isenta de distribuição de dividendos, né, da companhia, da holding em si. Então o que acontece? Todo
essa primeira detecção a gente faz como assessor de investimento, faz a indicação para o cliente por uma necessidade e até recomendação em si, e aí recomenda-se, não, procura um advogado de confiança, procura um escritório contábil de confiança, não tem várias empresas que atendem esses projetos de criação de holding, e aí feito todo esse projeto, o assessor ele vai acompanhar o cliente, entender como é que foi estruturado para justamente seguir com a melhor estratégia. Holding é dessa maneira. Quando a gente fala de longo prazo, de blindagem patrimonial e sucessão, a gente está falando de fluxo de aposentadoria, pessoas que já estão pensando já passar heranças, ou bens ou valores patrimoniais para filhos e netos, também segue a mesma recomendação, que sempre busque um advogado de confiança. Por quê? Na estruturação do planejamento de aposentadoria, por enquanto, existem 2 itens que, perante a reforma tributária atual, não incidem na causa de causa-mortes do principal ente, que é o segurado, que é a previdência privada e seguro de vida. Então, no caso do falecimento da pessoa, os beneficiários eles conseguem, mesmo após o falecimento, sem o inventário, resgatar esses investimentos, até às vezes para custear o próprio velório, enfim, inventário e tudo mais. Então, todo esse planejamento a gente recomenda e tenta estruturar com o cliente para justamente ele ter essa blindagem na pessoa física ainda em vida, pensando nesse momento, para já que a hora que ele chegar nesse momento, de passar, ou até mesmo no caso de falecimento, já esteja tudo estruturado e a família não sofra mais do que deveria sofrer naquele momento de passagem, que a gente sabe que é difícil hoje em dia, né? Sim, Edson. Na verdade, como você disse, é toda uma integração que tem que ser feito. Começa num trabalho, numa indicação talvez do assessor, se a pessoa ainda não parou para pensar sobre essa necessidade. E eu também vejo que é fundamental que ela procure um advogado e um escritório de contabilidade, porque também essa atuação é conjunta, principalmente no momento da constituição da empresa como holding. E a questão que você comentou, que é interessante, é também o que a gente sempre procura conversar com os clientes no escritório, é mesmo dessa questão de, além de ter a holding, ter alguns investimentos e, pensando em sucessão, a previdência privada e o seguro, porque além dele poder escolher os beneficiários que vão receber esse valor, que por vezes ele pode querer contemplar uma outra pessoa que não seja um herdeiro direto dele, mas às vezes tem a mãe, tem alguma pessoa que ele ajuda e que depende, então nesses investimentos, digamos, pode contemplar, é fundamental também não a desnecessidade, de colocar no inventário, porque esse pagamento é feito direto, e no momento em que se perde um familiar, isso faz muita diferença. Faz diferença tanto da pessoa que já está, a família abalada emocionalmente, e se ela tiver essa segurança financeira de que vai receber esse seguro de vida e vai receber esses valores de previdência privada, e com isso ela vai até poder custear as despesas de inventário, traz uma tranquilidade. Perfeito. Então eu vejo que quando a gente fala em planejamento, além da questão tributária, lógico que tem que ser analisada, porque não incide o imposto de transmissão, é importante também a gente pensar no planejamento de forma a trazer uma tranquilidade para as pessoas que estão, os nossos herdeiros, os familiares que estamos deixando, de modo que eles fiquem tranquilos de que estão amparados, de que essa sucessão vai ser feita, que o patrimônio vai ser preservado de acordo com o que a pessoa tinha vontade, principalmente, de não perder esse patrimônio, que trabalhou tanto a vida toda para que isso fosse passado para os filhos de modo tranquilo e que eles ficassem amparados nesse momento de dificuldade. Perfeito. Então, ouvindo você falando sobre essa questão do assessor atuando nisso, a gente fica até mais tranquila de saber que, além dos advogados e contadores, também os assessores vêm mostrando para as pessoas a importância. Porque cada dia mais tem uma atenção para isso, mas muita gente ainda não sabe tudo o que pode fazer. Então, às vezes, precisa mesmo que alguém chegue, explica, mostra uma forma tranquila dela passar o patrimônio para os filhos. Então, é muito, muito bacana mesmo que vocês façam esse trabalho, essa orientação.
E assim, é até engraçado porque muitas pessoas acham que o assessor de investimento ele vai gerir só investimentos. Não, o assessor de investimento ele vai muito além dos investimentos, né? Ele tem de fato um olhar estratégico pensando na vida do planejamento financeiro da pessoa como um todo. A gente até no escritório, na W1, nós temos um slogan que é: a gente pensa no planejamento 360 do cliente. Por quê? Tem que olhar como um todo. Não adianta eu só olhar investimentos. Eu preciso entender todo o planejamento financeiro do cliente para poder agregar, de fato, valor na vida financeira desse cliente. Seja nos investimentos, seja na alavancagem patrimonial, seja na questão de seguro de vida, numa previdência privada, na recomendação de uma estruturação de holding para redução de encargos tributários na pessoa física. Então, o assessor ele vai ter essa possibilidade de olhar um leque como bem aberto e recomendar para o cliente. É claro, a decisão final vai ser sempre do cliente no final do dia, mas nós sempre vamos estar olhando, recomendando para o cliente, fazendo as melhores indicações, e o que a gente tem percebido é que os clientes têm entendido bastante por conta dessa mudança cultural que o brasileiro tem passado, né? Ele já entendeu que, olha, de fato, não faz muito sentido na maneira como eu fazia e eu preciso começar a me preparar para o meu futuro, para os meus filhos, né? Montar uma estratégia para pagamento da faculdade, de filhos, enfim, tem N projetos, objetivos que podem ser alcançados olhando todo esse planejamento bem estruturado. E entendo que, além disso, a gente sabe que, de fato, existe toda uma questão emocional, né, quando a pessoa falece, enfim. Mas o que eu vejo também é que, muitas vezes, existem muitos conflitos também ali pelo patrimônio. De modo que, se você pode, de forma antecipada, verificar tudo isso e deixar já tudo certo, né, como que você gostaria que fosse, é o melhor dos mundos, né? Até porque com os conflitos também vêm as perdas, né? E é o que a gente vê. A hora que, infelizmente, parece às vezes uma família tão harmoniosa, tal, mas quando chega nesse momento, além de toda questão emocional, tem essa questão dos conflitos mesmo, né? Então, de fato, a gente fazer essa verificação com antecedência, né? Antecipando a esse momento que vai chegar para todos, acho que é o melhor dos mundos mesmo, viu, Edson? No caso da holding facilita porque quando a pessoa titular falece, né, no caso da holding você faz a transmissão da cota, e aí isso facilita muito numa questão dessa, e principalmente num momento desse, porque você não tem tributação envolvida sobre a transferência das cotas patrimoniais, e quando não tem a holding falece, aí sim entra nas discussões de inventário. Pode ser que os irmãos não se entendam, um quer mais, um quer menos, enfim, quando você tem um patrimônio financeiro muito grande, imobiliário e tudo mais, que tem essa holding, isso cai por terra, porque vai ser um termo de acordo de acionistas, em que lá já vai ter especificado quem é o sucessor, quem vai herdar as cotas, então é um processo muito mais tranquilo, mais sadio no momento desse, né? E fora a questão da redução dos tributos no cenário que nós estamos ainda, enquanto não houve a reforma, né? Então facilita demais para a família em si essa passagem, né? E também a questão de não ter tanto desembolso de tributos e encargos aí na sucessão patrimonial. Sim, e você comentou agora novamente a questão da reforma, né? Uhum. E hoje é um momento de pensar nessa estruturação, né, Edson? Antes que venha essas alterações que estão previstas na reforma. Também por isso acho que teve um aumento na procura por essa orientação, por esses serviços de
estruturação patrimonial. Sim, sim. Nós estamos passando por 2 momentos agora da questão da reforma, né? Um é a discussão da tributação dos títulos isentos, né, de imposto de renda, que foi revogado e por enquanto até o final do ano ainda quem tem a oportunidade de investir em títulos isentos, né, as famosas letras de créditos imobiliários, agrários, fundos incentivados de debêntures que são isentos de imposto de renda sobre o rendimento, façam, esse é o momento, né? E no caso das holdings também estamos agora até o final do ano, antes da mudança da questão da transferência pelo valor patrimonial ou valor venal, né, histórico em imposto de renda. Então tem crescido de fato bastante a procura, né, de pessoas querendo fazer isso justamente para poder aproveitar todo esse momento e garantir não só os investimentos, mas também a boa estruturação e a estratégia de planejamento de sucessão patrimonial. Vamos seguir? Sim. Edson, fala um pouquinho para a gente de gestão de caixa empresarial. Gestão de caixa empresarial. Hoje, uma boa parte das empresas ela precisa ter uma gestão bem estruturada, né? Então, ela precisa ter o seu plano orçamentário muito bem estruturado, e o que a gente vê hoje no dia a dia, principalmente falando de pequenos e médios empresários, eles têm uma dificuldade muito grande em montar esse planejamento. As grandes companhias, né, já têm isso mais estruturado, já faz parte do dia a dia, mas pequenos e médios empresários, basicamente, tem muitos deles que a gente vê a situação ali do vende o almoço para pagar na janta, né? E fica aquela dificuldade tremenda ali de fazer uma gestão eficiente de caixa, justamente porque às vezes a própria operação da empresa ali no dia a dia dificulta ou tem grandes dificuldades nesse sentido. Então, como estratégia de gestão de caixa existem inúmeras, né? Tem antecipações de recebíveis, antecipação de máquina de cartão de crédito, que o cliente pode fazer às vezes numa eventual necessidade para poder melhorar essa liquidez. Mas pensando em investimentos, o que acontece? Muitas empresas deixam o recurso parado. Então, por exemplo, recebe no começo do mês e tem os pagamentos no final do mês de fornecedores e folha de pagamento. E fica ali, 15, 20 dias com o recurso parado em conta. E está sem rendimento. Então, o que acontece? Dentro do mercado financeiro existe uma operação, chama operação compromissada, que é uma operação que não tem incidência de imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF, por ela não gerar especulação financeira, mas ela tem imposto de renda sobre o rendimento e ela gera um percentual de rentabilidade do CDI, né, como referência à taxa Selic, durante o período em que ela estiver aplicado. Então, muitos empresários têm buscado essa alternativa justamente para poder rentabilizar um pouco o caixa enquanto ele está parado, enquanto está nessa janela do recebimento até o pagamento, com o intuito de gerar um rendimento a mais e ter um fôlego, pelo menos um pouco a mais ali, dos rendimentos dessa aplicação no caixa da operacional da empresa. E Edson, e para quem trabalha com importação e exportação, como ficaria essa questão da otimização do caixa? A XP, pelo assessor de investimento, consegue fazer também todas as operações de remessa e recebimento do exterior, então basta a empresa ela ter, por exemplo, a conta XP no nome dela, em que o assessor consegue criar todo o canal bancário e fazer todo esse processo de envio e remessa do recurso para o exterior em qualquer das moedas, né? Muitos clientes importadores e exportadores, nesse cenário de grande alta e baixa de dólar que nós estamos passando, têm feito operações estratégicas de trava de alta ou trava de baixa de câmbio, justamente visando garantir o melhor recebimento no caso da exportação e o menor câmbio no caso do pagamento, pensando em fornecedores internacionais. Então, muita gente não conhece, mas é um produto altamente recomendado para clientes exportadores e importadores, porque visa também uma proteção nesse sentido. Porque imagina, se você pegar o dólar hoje, 5,30, 5,40, se amanhã depois esse dólar vai para 6, se você está num cenário de recebimento, perfeito, você vai receber mais em reais. Mas se você tiver que pagar um fornecedor em dólar, então a trava de alta, nesse caso, favorece muito o fornecedor, porque ele vai travar o preço do dólar, por exemplo, a 5,40 e liquidação daqui 30 dias. Então é uma estratégia de câmbio
financeira estruturada, justamente olhando o planejamento financeiro da empresa nesse sentido, em que vai blindar a empresa da alta do câmbio. E muitas empresas desconhecem desse tipo de produto, né? Porque costumam fazer operações bancárias e cambiais, às vezes ligados direto às instituições financeiras que eles detêm maior relacionamento. Mas existe sim essas oportunidades no mercado que precisam ser mais exploradas pelos empresários para melhorar essa estratégia de gestão do caixa empresarial, sim. Sim, muita coisa para ser pensada, né, Sim. Edson? Seria um motivo para a gente ficar aqui várias horas conversando e aprendendo com você. Mas já assim, caminhando aqui para o nosso final, pensei que seria interessante a gente falar algumas questões sobre mitos a respeito de investimentos. Por exemplo, investir no exterior é só para quem tem um grande patrimônio? Não, já falo com todas as letras. Muitas pessoas têm de fato esse mito que você ter um recurso no exterior é para grandes fortunas ou pessoas que têm alto volume patrimonial. E não, de fato isso é um mito. Hoje o brasileiro ele tem alcançado a questão de viajar mais vezes para o exterior, ter um planejamento para isso, né? E consequentemente para ele poder viajar para o exterior ele precisa ter o recurso dele dolarizado, né? Então no caso da XP, o cliente que é XP ele tem a possibilidade de transmitir o recurso dele para o exterior, fazer a operação de câmbio com o assessor de investimento dele, investir no exterior, ter lá a sua conta de investimento internacional, ter uma conta dolarizada em que ele vai poder utilizar esse recurso lá no exterior numa conta dolarizada, por exemplo. Então o que acontece? É um planejamento. Faz parte dessa estruturação junto com o assessor. Se a pessoa sabe que, por exemplo, ela vai viajar em outubro, novembro, para o final do ano, para o exterior, ela já pode começar desde já fazendo a remessa, parte do recurso dela já começar a disponibilizar numa conta internacional. O assessor vai acompanhar isso, vai fazer a gestão, vai olhar esse investimento lá, garantir que ele vai ter minimamente uma rentabilidade enquanto ele estiver no exterior, aplicado para justamente não ficar parado numa conta corrente. E aí a hora que ele for utilizar para o passeio dele, para viagem ou qualquer outra necessidade, comprar ou qualquer coisa no exterior, ele vai poder de fato resgatar, ter uma liquidez nesse investimento e, consequentemente, utilizar esse recurso. Então, de fato, é um mito hoje. A pessoa falou o seguinte: não tenho poder para investir no exterior. Tem sim. Tem a questão de suscetibilidade, né, de falar o seguinte: meu investimento está fora do Brasil, não consigo ver isso, não é palpável, né? Não é que você não consegue ver, você consegue visualizar sim o investimento, mas tem aquela questão da distância. Nossa, meu dinheiro está lá fora do Brasil. Então tem essa questão cultural ainda do brasileiro de entender que o recurso investido no exterior faz parte do patrimônio dele. E ele precisa pensar, às vezes, também nessa estratégia de quanto que eu vou ter fora do Brasil e quanto que eu tenho aqui no Brasil. Nas estratégias de alocação, só para vocês terem uma ideia, a XP já tem recomendado para os clientes ter 37% do patrimônio fora do Brasil. Ou seja, estamos quase chegando mais da metade do patrimônio no exterior. Justamente como medida também de blindagem. Por quê? Quando a gente olha a taxa de juros no Brasil, é uma taxa de juros alta, é o prêmio pelo risco do recurso estar investido aqui no Brasil. Quando a gente fala de uma economia, por exemplo, americana, nós temos uma taxa de juros que gira entre o torno de 4% a 4,5% ao ano. É uma economia mais estável. Então, o que acontece? O seu recurso vai render menos lá, mas ele está minimamente garantido pela uma economia estável. E assim, aqui eu não estou entrando também nem numa questão de discussão, né, política, lá é melhor ou aqui é melhor. O ponto maior mesmo é a questão do prêmio pelo risco, que os juros, na verdade, é o prêmio pelo risco, é o valor do quanto que ele vai render e quanto ele está arriscado estar aqui aplicado ou em outro país. Basicamente é isso. Vou passar para outro mito e verdade aqui. A renda fixa, ela é sempre segura? A renda fixa até 250 mil por CPF e instituição financeira, sim, tem essa questão da segurança, né, por conta do fundo garantidor de crédito. E aí o que acontece? O que eu vejo também muitos clientes,
Tem patrimônios milionários em instituições financeiras, às vezes na mesma instituição financeira. E qual é o risco disso? O risco é dessa instituição vir a falir. Se falir, o que vai acontecer? O governo vai reembolsar pelo Fundo Garantidor de Crédito 250 mil pelo CPF. Então, faz parte da estratégia entender isso e olhar e falar assim, tá bom, então vamos lá. Você quer ter instituição financeira? Divida as suas instituições. E qual é a diferença de você ter um recurso aplicado em uma instituição financeira e, por exemplo, ter na XP Investimentos? É que a XP Investimentos ela é um banco de investimentos. Então, o recurso não está aplicado na XP. E esse faz parte de um mito também. Porque muitas pessoas acham que o recurso, o patrimônio, vai estar investido na XP. E não. Ela está investido no ativo no qual a pessoa realizou o investimento, seja numa renda fixa, seja numa bolsa de valores, numa debêntures, num fundo de investimento. Então, basicamente, você consegue, através de um banco de investimentos, diluir o seu risco patrimonial através dos investimentos. E isso sim é uma estratégia segura de planejamento, porque quando você está concentrado em uma única instituição financeira, no caso, tenho lá vários CDBs de vários períodos, vários anos, mas tudo no mesmo banco. Tem o risco dos 250 mil por CPF em instituição de qualquer maneira. É bem importante esse alerta que você nos trouxe, Edson. E agora, caminhando aí para o nosso encerramento, para quem está nos ouvindo agora, qual o primeiro passo para começar a cuidar melhor do patrimônio? O primeiro passo para cuidar e ter o zelo do patrimônio é buscar, de fato, uma assessoria de investimento, né? Pensar nesse olhar estratégico. Existem vários assessores espalhados pelo Brasil. Pode ser que há assessores que às vezes a pessoa já tem maior afinidade ou tem uma relação de contato. Busque essa pessoa, entre em contato com ela, seja no Instagram, WhatsApp, participação de grupos de network, enfim, e que esse assessor vai poder minimamente sentar com a pessoa, entender o cenário dela e a partir dali começar a estreitar uma relação de abrir a conta, montar uma estruturação desse patrimônio financeiro, como que ele vai estar aplicado, seja ele na pessoa física ou na pessoa jurídica, justamente pensando com esse olhar estratégico. Então, assim, eu vou contar tudo para o assessor? Não, você não precisa abrir a sua vida financeira como um todo, mas minimamente o assessor ele precisa entender os seus objetivos, os seus planos e o montante financeiro para justamente montar junto com o cliente uma melhor estratégia para fazer com que esse patrimônio financeiro alavanque. Então, assim, o primeiro passo de fato é buscar uma pessoa competente para poder ajudar ela a se estruturar financeiramente. Que pena que a gente chegou ao fim. Realmente, eu mesma tinha várias outras perguntas que eu gostaria de fazer. Mas eu quero agradecer a audiência e também os nossos patrocinadores, que é a empresa Extintores Brasil e a Master Immigration USA, ambas com a gente desde o início. Quero agradecer você, Edson, por começar aí conosco a 3ª temporada e nos vemos daqui a 15 dias. Vem com a gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, gente.